Falei de algumas coisas, né, que abalam o sistema imunológico, principalmente a alimentação, fumo, estresse, falta de exercício físico, tudo isso abala o sistema imunológico, tá certo? Então, o que a gente faz para resolver isso? É só vitamina? É só mineral? Não, gente. Existem medicamentos que a gente fala que são medicamentos imunomoduladores. O que significa um medicamento ser imunomodulador? Significa que ele ajuda a melhorar a imunidade, que ele ajuda a modular, a deixar a imunidade no grau, tá certo? E existem medicamentos que a gente chama de medicamentos adaptógenos. Olha que interessante. Eu falei para vocês que lá no estresse, a gente passa por 3 fases. A primeira fase, que é um susto que o seu organismo toma, né, ao lidar com aquilo, é uma fase ruim. Depois vem para a fase de adaptação. E se você não conseguir segurar a onda na fase de adaptação, entorna o caldo e aí você vem para uma fase mais delicada, né? Que explode mesmo, e aí você fica até doente por causa disso. Então, existem medicamentos que são adaptógenos. O que significa eles serem adaptógenos? Adaptógenos é porque você consegue ficar na fase de adaptação do estresse, você não sai de lá. Então, minha gente, existem medicamentos que são adaptógenos. Esses vão ser utilizados para manter a pessoa naquela fase do estresse ali, que a pessoa se adapta. E vocês vão cair de costa quando eu falar para vocês quais medicamentos que são adaptógenos. Olha só para você ver. A maioria, tá? É tudo fitoterápico, ok? Quais são os medicamentos adaptógenos mais potentes e eficazes que existem? O primeiro se chama ginseng. O ginseng, além dele ser um medicamento que é estimulante e tal, ele é adaptógeno, ele tem propriedades, tem estudos comprovando que ele ajuda a pessoa a eliminar o estresse. Por quê? Porque a pessoa fica na fase da adaptação. Então, ela continua na pressão, mas sem perceber, sem sentir aquilo de uma forma orgânica. Então, o ginseng ajuda, inclusive, o ginseng ajuda a diminuir a produção de cortisol para essas pessoas que estão nessa fase do estresse. Então, o primeiro é esse. O segundo medicamento que atua que deixa o paciente nessa fase adaptógena é o guaraná. Então, o guaraná não é só por causa de cafeína, tá? São propriedades da planta. Então, o guaraná ajuda a diminuir a produção de cortisol e adrenalina e a manter a pessoa na fase de adaptação. E o terceiro, mais utilizado, é uma planta também, ginkgo biloba. O ginkgo biloba ajuda nessa fase de deixar a pessoa na fase da adaptação do estresse. Então, são medicamentos que ajudam a melhorar a imunidade por combaterem o estresse de uma forma muito eficaz. Dos 3, o melhor é o ginseng, ok? O que você vai ter que ficar atento? Se é um paciente hipertenso descontrolado. E se essa hipertensão não é por causa de estresse, porque se for também não tem problema. Se aquele cara que fica estressado e por causa disso a pressão dele aumenta, não vai ter problema se ele usar o ginseng, porque vai ajudar ele a ficar menos estressado. O excesso de cortisol eleva a pressão arterial, tá certo? Pessoa que toma corticoide por muito tempo pode vir a ser hipertensa, tá certo? Então, olha que legal, a gente tem 3 medicamentos aí que eu estou dando de exemplo para vocês, feitos à base de planta, naturais. Pode ser associado com vitamina? Pode. É estimulante, tá, Liliane? O ginseng, ele é estimulante. Mas, nesse caso, ele vai ter ação estimulante, é claro que não se anula, mas quando a pessoa está com uma produção excessiva de cortisol por conta do estresse, que ela está nessa fase de adaptação, o ginseng ajuda a controlar essa produção de cortisol. E esse estímulo que ele vai dar vai ser um estímulo da pessoa ficar mais acordada, mais atenta, vai melhorar a memória, mas não da pessoa ficar doidona, não, entendeu? Então, eles são medicamentos que são utilizados. Alguém me perguntou aí da valeriana. A valeriana, ela não tem uma característica adaptógena, não. Ela é mais relaxante. Então, para aquela pessoa que está na fase explosiva do estresse, ela ajuda
como relaxante, para a pessoa conseguir dormir melhor. Quando a pessoa está com aquela sensação de ansiedade, que o coração bate forte, e aí sim, aí sim, tá certo? O melhor horário para ingestão desses 3 que eu falei é pela manhã. A produção do cortisol acontece de manhã. Então, quando você toma de manhã, você ajuda a bloquear, tá bom? Outra coisa, a gente pode, então, utilizar os medicamentos que são imunomoduladores. Os imunomoduladores, existem inúmeros imunomoduladores, tá? Eu quero falar dos que a gente pode, de fato, indicar, né? E vou citar alguns que a gente não pode indicar por questão de tarja vermelha, mas tem um que é extremamente importante e que a gente dá pouquíssimo valor para ele, que é imunomodulador, que é o própolis. O própolis, ele é independente, tá? Se é própolis verde, se é própolis não sei o quê, qualquer própolis é imunomodulador. Tem gente que fala assim, ele é um antibiótico natural. Mas, na realidade, ele é antibiótico natural, mas ele é imunomodulador, comprovadamente por estudos científicos. 20 gotas de própolis uma vez ao dia é o suficiente para modular o sistema imunológico de uma pessoa, tá certo? Só que, por ser imunomodulador, ele não deve ser tomado direto. Qual é o ciclo que deve ser feito? Toma por 3 meses direto para 1 mês. E aí, se quiser, se vê necessidade, retoma. Da mesma forma que o própolis, a glutamina, que é um aminoácido, que o nosso corpo produz, mas às vezes não em quantidade suficiente, atua como imunomoduladora. Então, ela pode ser utilizada também, porém, em formas de ciclo, por causa de ser imunomodulador, tá certo? A gente não pode usar imunomodulador direto, porque você tem que deixar o seu sistema imunológico trabalhar também. Você não pode só dar medicamento para ele, você não pode só atingir, né, fazer com que ele funcione só com medicamento, né, nem com suplemento. Mas a glutamina e o própolis, ainda mais se forem utilizados juntos, excelente como imunomoduladores. Melhoram a saúde intestinal. Tudo que melhora a saúde intestinal, então probióticos e prebióticos ajudam a melhorar a imunidade. Tudo que melhora a saúde intestinal melhora a imunidade. Por quê? Nosso intestino é que está a nossa microbiota. A microbiota são as bactérias boas, os fungos bons, e eles produzem substâncias para a nossa defesa. Um exemplo é a vitamina B6. Ela é produzida por um fungo, sabe qual? Por uma bactéria. Aquela bactéria que está na enterogermina é uma bactéria que sintetiza a vitamina B6 no nosso intestino. Então, todas as vezes que a gente melhora a saúde intestinal, a gente melhora a microbiota e, consequentemente, a gente melhora a nossa imunidade. Tá certo? Então, a glutamina, além de ser imunomoduladora por outros fatores, ela também ajuda a melhorar a saúde intestinal, já que ela renova as células intestinais. Ela ajuda na renovação, na regeneração. A pessoa passou por um processo infeccioso, ficou com diarreia, tomou antibiótico, ficou com diarreia. Tomar glutamina auxilia demais a regenerar essas células, a recompor o intestino da pessoa, né? A pessoa tem síndrome do intestino irritável, a pessoa tem Crohn, a pessoa tem cólon, não sei das quantas, tudo isso a glutamina vai auxiliar. Então, você consegue melhorar o sistema imunológico utilizando substâncias que são extremamente simples,